graça, que a paz e que o amor de Cristo esteja reinando nos nossos corações nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui com mulheres lindas, mulheres abençoadas, mulheres escolhidas por Deus, mulheres agraciadas, que já eram foco do amor de Deus antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Que antes da fundação do mundo, você já foi agraciada por Deus. Você já estava na mente de Deus. E é tão interessante. Mas como assim, Elisete, que eu já estava na mente de Deus? Porque quando Deus, sabe, foi o primeiro a nos servir com o seu amor, com a sua bondade, ali no Éden, criando algo maravilhoso para que a gente pudesse desfrutar. E diz que ele ali no Éden, diz que antes da fundação até do Éden, ele já havia preparado um cordeiro. Porque na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, ele já sabia que você estaria aqui e precisaria dos serviços dele nessa terra, e você se utilizaria dos serviços dele, do amor, da bondade, do perdão, da graça, da presença dele, para você também ser um canal, agraciando pessoas, servindo pessoas nessa terra. Olha como é interessante, não é? Eu escrevi esse livro Agraciadas, que eu estou aqui lançando hoje para vocês, porque quando o Silas falou que era o ano do servir, e a gente conversando um dia em casa, aí eu falei, Silas, é tão interessante que a gente entende que nós servimos porque nós temos dois modelos maravilhosos de serviço. O primeiro foi Deus, que Ele nos serviu de uma maneira extravagante, como foi falado aqui, com tudo do bom e do melhor. Ele ofereceu aquele ambiente do Éden, a gente não ia envelhecer, a gente não ia morrer, né? A gente ia viver num paraíso ali, desfrutando de tudo, do bom e do melhor, no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. E Deus, quando nos serviu ali, Ele só deixou um princípio, uma ordenança. Eu estou servindo vocês com tudo de bom e do melhor. Só tem uma coisa, vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento de quê? Do bem e do bem e do... Então, Deus nos serviu com tudo de bom e do melhor, com o conhecimento de tudo que era bom para a gente. Mas tinha ali uma árvore do conhecimento do bom e do melhor. Porque Deus, quando nos criou, e Ele veio nos servir, Ele não criou robô. Olha que coisa linda. Ele criou um ser humano inteligente, um ser humano pensante, sabe? Um ser humano onde Ele colocou uma consciência, que Ele deu o livre-arbítrio para fazer escolha. Ele não queria que ninguém o servisse de uma maneira obrigada. Isso é muito lindo quando a gente entende essa maneira que a gente aprende a servir o reino com amor, com alegria, com dedicação, não por obrigação. E ali, aquele casal desobedeceu aquele princípio bíblico. E quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, claro que o Criador, Ele deu as ordens e Ele avisou. E aí aquele casal foi expulso daquele ambiente onde havia tudo com excelência. E ao ser expulso daquele ambiente, o ser humano, eu gosto de voltar ao início para a gente entender a nossa história. E por que é importante a gente servir com amor, com alegria? Porque nós somos criados para isso. Porque nós somos criados para servir a Deus. E é tão interessante que a gente tem que entender isso, porque lá em Colossenses 3:23, diz assim, tudo que vocês fizerem, fazei de todo o seu coração, porque é a Deus, o Senhor, que vocês estão servindo. E é Deus, o Senhor, que vai recompensar o serviço de vocês. E foi isso que Deus fez ali no Éden. Quando aquele casal desobedeceu aquela ordem que Deus deu, né? Houve uma recompensa negativa na vida dele. Então, todo o nosso serviço no reino, entenda uma coisa, você mulher que está aqui, você nasceu para servir ao reino de Deus. E como eu sirvo ao reino de Deus? Obedecendo os princípios da palavra de Deus, que são os mesmos que foram dados ali no Éden. Quando aquele casal, obedecendo a Deus, quebrou aquele princípio dentro do Éden, que não se podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve uma punição, houve uma consequência, entrou o mal. E o mal, a desobediência, nos desorganizou na área do servir a Deus.
E ao nos desorganizar na área de servir a Deus, nos desorganizou também na área de servir a nós mesmos e de servir ao nosso próximo. E é por isso que muitas vezes a gente tem problema de relacionamentos na área do servir. Muitas vezes a mulher tem problema, sabe, na área do servir ao seu marido, por causa de um desentendimento que afeta o seu emocional, que afeta a sua vida. E aí ela não tem mais prazer de servir ao seu marido em amor, tendo uma boa relação sexual com ele, porque ela acha que ela só está servindo a ele. Não, no seu ato sexual, o que você está fazendo é altamente espiritual. E você está servindo a Deus no seu ato sexual, que é altamente espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, esse amém foi muito fraco. Dá um amém mais forte para você chegar em casa hoje e servir muito bem ao seu marido. Eu estou falando isso que eu estou falando para a mulher, mas se tivesse homem aqui, eu ia dizer a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente vê também maridos que não entendem esse ato do servir, que é altamente espiritual, emocional e física, que atinge essas 3 áreas que foram afetadas lá no Éden. E é uma área altamente importante na nossa vida, na área do servir, que vai interferir na nossa geração, vai interferir no legado que a gente vai deixar. E vocês sabem quem interferiu? Porque logo depois que eles são expulsos do Éden, que eles têm os seus primeiros filhos, como aquele casal ficou afetado na área do servir um ao outro, na área de se relacionar um com o outro, seus filhos já vieram disfuncionais também na área do servir. Abel serviu com o seu melhor, Caim não serviu. E aí já houve, né, ciúme e inveja, e vocês já viram o primeiro homicídio. Então, o que Satanás, qual foi a função dele ali no Éden? Eu quero que vocês entendam, porque isso aqui é algo muito interessante. Nós somos criados para servir a Deus, porque Ele estava nos servindo com a presença dEle. Ele nos serviu com sopro de vida. Ele nos serviu com tudo de bom e do melhor. Sabe? E Satanás não queria que aquele casal servisse ao reino de Deus. Porque foi dado um serviço para eles ali. Quando Deus os criou, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar e vocês vão encher a terra com o serviço de vocês. O reino vai crescer com o serviço de vocês ao reino. E Satanás falou, não, eu já fui expulso lá porque eu não servi. Eu quis ficar no lugar de Deus. E aqui na terra eu não vou permitir que eles sirvam ao reino de Deus. E só existem 2 reinos nessa terra. Vamos entender isso aqui, mulheres. Só existem 2 reinos nessa terra. Ou você pertence ao reino de Deus, ao reino da luz, ao reino da verdade, ao reino da justiça, ao reino do amor, ou você pertence ao reino das trevas, da injustiça, sabe, do desamor, do desserviço. Não existe meio termo. E Deus nos ama tanto que Ele não desistiu da gente. É por isso que eu disse que você já estava na mente de Deus. Deus não acabou com o ser humano porque Ele já pensava em mim e você, que já estávamos sendo agraciadas para estar vivendo aqui hoje. É muito importante quando a gente entende isso. E aí Ele falou, não, eu não vou desistir, porque eu sei que vão vir outros aí que vão dar continuidade. E aí Ele nos serviu novamente com o que Ele tinha de melhor. Com quem? Com o seu Filho Jesus Cristo. E o nosso segundo modelo de servir é Jesus. Porque Ele veio e Ele nos serviu com o seu melhor. Em Filipenses 2 diz que Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou toda a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade. E veio a essa terra para servir a mim e a você. Olha como nós somos agraciadas. E Ele nos serviu com a sua vida. E Ele nos serviu com o seu próprio sangue, para nos dar o direito à eternidade, para nos dar o direito à salvação. E era isso que o inimigo não queria. E aí é muito interessante que quando você vê Ele falando, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então Ele estava deixando um exemplo para mim e para você. E eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. Como você está servindo a Deus?
você não está servindo ao seu marido, você não está servindo aos seus filhos. Porque há momentos na nossa vida que a gente se aborrece com nossos filhos, não é verdade? E que muitas vezes a gente não quer servir. Vai lá, se vira. Vai lá pegar tua roupa. Vai lá colocar sua janta. Quando a gente... Mas aí você lembra, não, eu não estou servindo a Ele. Eu estou servindo a Deus. E através do meu ato de serviço, Deus vai ser revelado na minha vida. E essa pessoa vai ser alcançada e transformada. Você não está servindo ao seu pastor, você está servindo a Deus. Você não está servindo a sua líder, você está servindo a Deus. Porque se você está servindo ao ser humano, você vai se aborrecer, você vai se decepcionar. Você vai querer desistir. Você vai querer parar no meio do caminho, mas que nessa noite você se conscientize que você está aqui servindo a Deus. E é Deus que vai te recompensar. E eu escrevo aqui no livro sobre mulheres, como eu e você, mulheres simples. Mulheres que aprenderam a enxergar a beleza do servir ao reino de Deus. Eu falo de Maria, uma menina nova, que quando o anjo Gabriel chegou ali, tu és agraciada. Alegre-se, o Senhor é contigo. Você vai ter um filho. Ela pode dizer, eu não, nem pensar. Mas ela falou, Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Será que você pode levantar sua mão e repetir comigo? Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. E não a minha vontade. Ele anotou lá. Cumpra-se em mim. Aquela menina ofereceu o seu útero. Ofereceu a maternidade para Deus. Quantas mulheres hoje querem ter filhos? A gente tem orado. Eu sei que Deus faz esse milagre. Mas você pode ser uma mãe do coração. Você pode ser uma mãe espiritual. Você pode discipular meninos e meninas para Jesus. Quantas crianças precisando de serem alcançadas por uma mãe do coração. Você pode ser uma Maria hoje na vida de muitas pessoas. Eu falo de Isabel, uma mulher, esposa do sacerdote Zacarias, uma mulher temente a Deus, anos lá na igreja servindo ao Senhor. E claro que naquela época todas as mulheres queriam ser mãe do Messias. Porque havia uma promessa lá em Isaías, e elas acreditavam na Torá, elas sabiam, e elas queriam servir a Deus com a sua vida, tendo filho, eu quero ser o Messias, ser a mãe do Messias. E Isabel talvez pensasse assim, e passaram-se os anos. E esse filho não veio, mas ela acreditava. Não importa a idade, não importa o tempo, ela já sabia de Sara, ela já sabia do milagre. E um dia, ela soube que ia ser mãe. Então eu aprendo com Isabel o poder da paciência. Eu não sei o que Deus tem te prometido. E você já está pensando em parar de servir a Ele. Você está pensando em desistir. E nem acreditar na promessa. Se você veio aqui nessa noite, que você possa ter esse fruto da paciência. E pode ter certeza, se Deus te prometeu, na hora certa vai cumprir, vai acontecer. E aqui, de cada mulher eu falo do fruto do Espírito, na minha visão, que cada uma desenvolveu. De Maria, eu falo que ela desenvolveu a mansidão. O que é mansidão, Elisete? É controle do seu poder. Todas nós temos poder. Jesus nos deu poder. Vocês vão crescer, multiplicar, né? E vocês vão ter autoridade para governar, para liderar. Então você tem um poder. Você tem que ter esse equilíbrio da mansidão. O controle do seu poder. Para você aprender a lidar com as adversidades da vida. De Isabel, eu falo do fruto da paciência. Sabe? Hoje nós vemos num mundo muito imediatistas. Depois da queda, né? Como eu falei, todas nós ficamos desorganizadas. Internamente e externamente. As nossas emoções foram afetadas. Então nós nos tornamos altamente ansiosas, altamente inquietas. E aí a ansiedade excessiva nos leva a ficar inquieta e a gente quer agir rápido. A gente se torna imediatista, querendo resolver os problemas da vida de uma hora para outra, querendo buscar solução
para as nossas dificuldades. E aí a gente vê o resultado do imediatismo de Sara, né? Que colocou uma Agar. E a gente está vendo o resultado até hoje. Como a gente vê o resultado do imediatismo de Rebeca, que morreu sem ver os seus 2 filhos, Isaac e Jacó. Jacó e Esaú. Então, é muito importante quando a gente entende isso. Então, eu falo de mulheres da Bíblia aqui, como eu e você. Mulheres normais, que passaram por adversidade, como nós passamos. Mas elas entenderam e aprenderam a enxergar a beleza do servir a Deus. Quando você entender isso, amada, vai mudar muita coisa na sua visão espiritual. Vai mudar muita coisa na sua vida emocional. Quando você enxergar que você está aqui servindo a Deus, que Deus te escolheu, como está lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos abençoado com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. Você crê que o mundo espiritual determina sobre o teu mundo emocional, sobre o teu mundo físico e sobre o teu mundo material? Quem crê nisso pode dar um amém bem forte para Satanás ouvir. Creia que o mundo espiritual vai determinar sobre o seu mundo emocional, sobre o seu ser, sobre a sua alma, sobre a sua vida física, sobre a sua vida material. Vai determinar sobre os seus sonhos, sobre suas vontades, sobre seus desejos. Então, sirva a Deus. Tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Faça com o seu ser. Sabe? Com toda a sua essência. Porque é a Deus, o Senhor, que você está servindo. E Ele vai te recompensar. E tem recompensas que você não vai receber aqui na terra, não. E tem coisas que a gente faz que nem vale a pena você falar, que deixa que Deus sabe. E lá na glória Ele vai te recompensar. Porque quando fala na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, a partir do versículo 15, diz que a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E ele recompensou a todos, de acordo com aquilo que ele deu e com o que eles fizeram. Então, em nome de Jesus, sirva a Deus no chamado que Ele tem para você. Não fique se comparando com ninguém. Você tem uma singularidade, você tem algo que Deus colocou em você. E esse algo Ele quer que você desenvolva servindo ao reino dEle em amor, como essas mulheres serviram. E eu quero falar rapidamente aqui, como interessante, né? A Aline falou aqui que Salomão fez uma oferta extravagante. E hoje eu quero falar de uma mulher que teve uma atitude de adoração extravagante. Por que a adoração dessa mulher foi extravagante? Porque ela tomou uma atitude em que ela deu algo que levou parte do seu tempo, parte do seu talento e parte dos seus recursos. Então, quando a gente fala, né, de uma adoração extravagante, de algo que você está fazendo para Deus, vai envolver seu tempo, talento e recursos. Vamos falar? Toda adoração extravagante vai envolver meu tempo, talento e recursos. Foi o que essa mulher fez. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Eu falo aqui no livro dessa mulher. Ela é a última mulher que eu falo no livro. É Maria de Betânia, né? Essa mulher teve uma adoração extravagante, porque tudo que ela fez, o nardo puro que ela ungiu Jesus, tinha a ver com o tempo que ela teve que ter para conquistar aquele nardo, né? Com os seus talentos e com os seus recursos. E eu já quero fazer uma pergunta. Quem é um adorador extravagante aqui? Quem quer ser? Se você quer ser uma adoradora extravagante, Deus vai requerer tempo, seus recursos e seus talentos. Eu falo aqui nesse livro de duas mulheres que marcaram a minha vida, minha mãe e minha sogra. E eu vi na vida da minha mãe e da minha sogra. Essas mulheres realmente serviram a Deus,
foram mulheres... A minha sogra está viva, vai fazer 95 anos domingo, eu vou estar lá no aniversário dela, né? E eu estava lá, acho que eu fui terça que eu fui lá. Não foi, Raíssa? Foi segunda que eu fui lá. E é tão lindo que quando eu vou na minha sogra, é uma mulher que sempre tem sonhos, 95 anos, mas uma mulher que está sempre querendo se doar para o reino. Seus recursos, seus talentos e seu tempo. Tá? E Deus tem dado para minha sogra 95 anos. A gente chega para conversar e ela sempre fala com alegria a respeito do reino, do tempo que ela se dedicou. Sempre, nunca reclamou, nunca falou, não, ela fala com muita alegria. Se eu pudesse, eu estaria fazendo algo a mais no reino. Olha que coisa linda. Uma mulher que entendeu o segredo de uma adoração a Deus extravagante. Porque nós fomos criadas para adorar a Deus. Se você está aqui nessa noite e se você ainda não entendeu por que você nasceu para adorar a Deus. Eu nasci para adorar a Deus. Para entender o quanto nós somos agraciadas por Ele. E aqui nesse livro também eu falo um pouquinho da história da minha mãe e da minha sogra. Né? Então eu quero falar um pouquinho da Maria de Betânia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 12. Aqui está contando algo especial que ela fez. Algo extravagante que ela fez, que não era comum naquele tempo. E por ela ter feito algo que não era comum, diz que ela se tornou uma mulher inesquecível. Eu tenho certeza, quando você é um adorador extravagante, você vai marcar a vida de pessoas, a vida de gerações. Você vai se tornar uma mulher inesquecível na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida de amigas, na vida de pessoas com quem você fala de Jesus, a quem você evangeliza. Alguém vai lembrar de um ato de extravagância que você fez na vida de alguém. É isso que eu aprendo com essa mulher. E diz assim, João capítulo 12, Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro. Eu gostaria que você sublinhasse isso aí na sua Bíblia. Sabe? Unguento de nardo puro. Poderia estar aqui só um unguento de nardo. Não é? Sinal que existiam muitos tipos de nardo. Mas o que Maria de Betânia ofereceu ali, né? O que ela ungiu ali, Jesus, foi unguento de nardo puro, de muito preço. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro daquele perfume. Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Qual é o nardo puro que você tem oferecido a Cristo? Qual é o nardo puro que você tem oferecido a Cristo no seu dia a dia? Judas ficou admirado e zangado. Por que essa mulher fez isso? Por que ela não deu isso para os pobres? Jesus falou, não, os pobres vocês têm sempre com vocês. Aquela mulher teve uma atitude ali de um discernimento espiritual da parte de Deus. Para você entender quem é essa Maria, ela teve um discernimento espiritual que Jesus iria morrer. Sabe? 6 dias antes da Páscoa, ela estava preparando o corpo de Jesus para a sua morte. Mas por que ela teve esse discernimento? Porque essa mulher, antes disso aqui, um dia, quando Jesus foi à sua casa, ela era irmã de Lázaro e Marta. E diz que Jesus estava indo lá para jantar na casa. Marta
estava sempre envolvida nos seus afazeres, porque a gente precisa de Martas e Marias na igreja. Todas são importantes, todas serão recompensadas por Deus. Mas algumas vezes a gente tem que ser como Maria, porque a gente fica tão presa nas nossas obras do dia a dia, né? Presa a tantas coisas, que a gente esquece de estar aos pés de Jesus. O segredo da vida de Maria é que naquela noite que Jesus foi à sua casa, ela deixou tudo e se sentou aos pés de Jesus, junto com os homens ali, junto com os discípulos. Olha que ousadia dessa mulher, né? Olha que extravagância de ousadia. Ah, não é sempre que ele vem à minha casa. Então hoje eu vou me sentar para ouvir. Aquela mulher tinha sede de intimidade com Jesus. Os homens estavam sempre perto deles. Talvez ela ouvisse Jesus sempre no meio de multidão. E naquele dia Jesus foi à sua casa. E ela falou, não, hoje eu não vou perder. Hoje eu vou sentar aos pés de Jesus. Então, quando você lê aqui o discernimento espiritual, a maturidade emocional que essa mulher teve para entender coisas que os discípulos não entenderam. Que Jesus iria morrer. Então ela estava ali preparando o corpo dele, adorando, dando o seu melhor para ele. Mas como é que ela chegou a esse entendimento? Quando ela se sentou aos pés de Jesus. Ali naquele dia, quando ela se sentou aos pés de Jesus, que ela ouviu Jesus, ela passou a ter uma intimidade, uma conexão com Jesus. Um discernimento espiritual que abriu a mente daquela mulher no reino. Sabia disso? Aqueles discípulos andavam direto com Jesus. Ela ouvia Jesus no meio da multidão. Mas naquele dia, a vida de Maria mudou. O dia que ela se sentou aos pés de Jesus. E é tão lindo. Eu fico imaginando naquela época uma mulher sentada com 12 homens em volta, e ela sentar para ouvir, deve ter olhado, o que essa mulher está fazendo aqui? Não é para ela estar aqui, mas ela não estava nem aí. Ela não se preocupou com a opinião dos outros. Ela sabia qual era a fome que ela tinha. A fome de Deus, a fome da palavra. Ela sabia do propósito que Deus tinha para a vida dela. E quando ela se sentou ali, ela passou a descobrir os segredos do reino de Deus. E eu quero fazer outra pergunta para você. Você tem tido tempo para se sentar aos pés de Jesus? Se você se senta aos pés de Jesus, se você se senta para ouvir Jesus, você vai ser uma mulher com uma adoração extravagante. Você vai ser uma mulher com uma visão do reino de Deus diferente. Você vai ser uma mulher que onde você chegar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Você não vai ser uma Maria, vai com as outras. Você não vai ser levada pela cultura maligna que nós estamos vivendo nesse mundo, pelas ideologias. Você vai ter convicção de quem você é, filha de Deus. Amada por Deus, agraciada por Deus, escolhida por Deus para fazer diferença nessa terra. Você vai ter convicção do seu propósito. Você não vai ficar dando cabeçada, sem saber quem você é, o que você está fazendo aqui. Você vai ter convicção do seu propósito, vai amar quem você é, o que você faz, e você vai servir com o seu melhor. E você vai ter convicção do seu destino. Porque naquele dia que Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir, ela entendeu quem ela era, filha de Deus. Ela entendeu que ela estava ali para servir ao reino de Deus com o seu melhor. Sabe? Ela teve esse discernimento espiritual. O Salmo 25:14 diz que os segredos do Senhor são para aqueles que têm intimidade com Ele. A esse, Ele fará conhecer os seus caminhos. Como é que está a sua intimidade com o Papai do Céu? Como está a sua intimidade? Eu me questiono. Como é que está? Você está conhecendo mais a Ele? Você tem convicção que Ele está com você? Nessa luta que você está passando?
nessas dificuldades que você está passando? Maria teve tanta convicção de quem ela era, do propósito que Deus tinha para a vida dela, que passou-se um tempo, e olha que coisa interessante, seu irmão faleceu. Eu acredito que eram só 3 irmãos, porque não fala de pai, não fala de mãe, só fala de Marta, Maria e Lázaro. E talvez Marta fosse a irmã mais velha, que era aquela que ditava. Talvez Lázaro fosse o irmão mais novo e ela do meio. Mas naquele dia, ali, sabe, ela entendeu o seu propósito, o seu chamado, o seu papel no reino. E é tão interessante que diz que Marta mandou chamar Jesus quando Lázaro estava doente. Jesus não foi. Ele ouviu e levou 4 dias para chegar lá. E se você ler o texto, é tão interessante. Eu estava conversando ontem com uma amiga e ela estava falando sobre isso. Eu falei, olha, é tão interessante que Marta talvez tivesse um temperamento mais dominante, né? Aquela mulher de liderança maior. E que ela, quando Jesus estava chegando, ela foi ao encontro de Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, onde você estava? Jesus, Marta, Marta, calma. Lázaro está dormindo. Eu sei que ele está dormindo, ele vai ressuscitar, né, nos últimos dias. Não acreditou. E aí Jesus sentiu falta de Maria. Primeiro, Maria estava lá aos pés de Jesus. Jesus estava vendo. Na hora do irmão morreu, diz que ela estava em casa chorando. Mas Jesus sentiu falta de você nos pés dele. Você sabia disso? Que quando você não vai para os pés dele, ele manda te chamar. O Espírito Santo fala a você. Eu acho lindo que Maria estava em casa, sendo consolada, chorando. E diz que Jesus mandou chamar Maria. E diz que quando Maria chega, Maria já não chega questionando. Maria já chega diferente. Diz que ela se ajoelha. Senhor, e começa a chorar. Se o Senhor estivesse aqui, falou de uma outra maneira. Se você ler o texto, você vai ver que é uma outra maneira, uma outra tonalidade. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E olha, ela tinha uma conexão. Isso é muito lindo quando a gente entende essa conexão de Jesus com Maria, que diz que ele chorou. Ele mostrou a humanidade dele. Você sabia? Jesus sabe as tuas fragilidades. Tu pensa que quando você passa por um luto, quando você passa por uma crise, quando você passa por uma dificuldade, que Ele não sente o que você está sentindo? Pode ter certeza que Ele está sentindo. Mas lá na cruz do Calvário, Ele já garantiu a vitória para a gente. O segredo é como você se chega diante dEle. Marta chegou cobrando. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou normal com ela. Marta, seu irmão está dormindo. Mas quando Maria chegou, chegou diferente. Chegou, sabe, reconhecendo a soberania, o poder de Cristo, a grandeza. E ela se humilhou e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ali ele demonstrou a humanidade dele. E ele falou, vamos lá, vamos lá, que eu vou ressuscitar Lázaro. Eu quero dizer para você nessa noite, se você passar a se colocar aos pés de Jesus, você vai criar uma intimidade com Ele. Que nas horas que você pensar que Ele não está te vendo, que Ele não vai dar resposta, Ele vai te chamar, o Espírito Santo vai te tocar e vai te trazer para perto de Jesus e você vai ver coisas incríveis na sua vida acontecendo. Foi isso que aconteceu ali com Maria. Então Maria tinha uma adoração extravagante, porque ela criou uma conexão ali o dia que ela se sentou aos pés de Jesus, uma intimidade. Maria teve essa adoração extravagante de quebrar esse vaso de alabastro, de nardo puro. Não era um nardo comum, porque ela tinha um coração grato. Ela tinha gratidão por aquilo que Jesus fez pelo seu irmão. Então ela falou, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar algo que eu tive que investir o meu tempo. Eu tive que investir o meu talento e os meus recursos. É uma fragrância que dizem que se guardava para algo muito especial e era muito caro. Porque 300 denários, 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho.
Ontem estava conversando com uma amiga, ela foi na minha casa, que eu estava atendendo, lá conversando, e ela estava falando de uma situação difícil no seu casamento. E eu falei, o que você pode ofertar para Deus, oferecer para Deus, para você trabalhar agora, investir no seu casamento? Que o problema do casamento era o problema de comunicação. E eu vejo aqui que aquele momento que Maria ficou aos pés de Jesus, ela estava ali, sabe, numa comunicação, ouvindo Jesus. Ela internalizou tudo o que ela ouviu, sabe? E saiu dali, se levantou uma outra Maria, com uma outra percepção do reino de Deus. Para ela tomar essa atitude que ela teve aqui, ela se levantou ali, o que ela ouviu, entrou, internalizou na sua mente, no seu espírito, e ela se levantou uma outra Maria. E eu estava falando com essa menina, o que você pode investir no seu casamento, era um problema no casamento e de comunicação, para que você tenha uma boa comunicação com o seu esposo. E ele estava junto. E ele falou assim, nós dois temos que parar de usar o celular. Nós não conversamos mais. Eu e ela, o tempo todo a gente está focado nas redes sociais. Eu falei, meu Deus, um casal com 15 anos de casamento. Me procuraram porque queriam se divorciar. Novos, com uma filhinha. E eu perguntei, qual é o problema no casamento de vocês? E eles falaram, a comunicação, a gente não conversa mais. A gente não tem mais tempo. Ela trabalha, eu trabalho, e a gente chega em casa, é muito corrido, tudo corrido, não tem tempo um para o outro, e a gente está se distanciando sexualmente, espiritualmente, e a gente está vendo que não está dando. E eu falei, eu só fiz, o que está atrapalhando o relacionamento? A comunicação. Irmãs, tem muita gente que está vindo para a igreja, mas está até ouvindo, mas não está colocando em prática aquilo que ouve. Maria ouviu, mas ela não só ouviu o que Jesus estava falando ali naquele momento. Houve uma comunicação, houve uma intimidade no mundo espiritual. Sabe? E ela começou a praticar o que ela ouviu. Que até a atitude quando o irmão morreu foi diferente de Marta. E a atitude que ela teve aqui, 6 dias antes da Páscoa, antes de Jesus ser crucificado, essa mulher não teve esse discernimento espiritual à toa. Ela teve esse discernimento espiritual porque ela ouviu o que Jesus falou, que ele ia ser levado, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser entregue. E até ali, no Getsemane, você vê Pedro, quando foram prender Jesus, o que ele fez? Não, não vai levar não. Cortou a orelha do soldado de Malco. Não queria, não estava ouvindo o tempo todo. E aquela mulher teve o discernimento. Ele vai ser entregue. Ele vai morrer. Eu vou pegar o que eu tenho de melhor. O meu vaso de alabastro com um nardo puro. Não era só com nardo, era com um nardo puro. Algo que custou meu tempo, meus recursos e meu talento, que eu investi. Mas hoje eu sei que tudo isso que eu fiz foi para esse momento. Foi para ungir ele, que ele vai precisar desse perfume. Porque aquele mundo estava podre naquela época. Aquele mundo, aquele momento era um momento difícil, de coisas ruins. E onde Jesus passou com aquele cheiro daquele nardo, estava levando a adoração daquela mulher. Onde Jesus passou, gente, que cheiro diferente. Esse homem vai ser crucificado por quê? Olha o que ele está exalando. Então, o que eu aprendo é que nós não temos que ser somente ouvintes da palavra. E o conhecimento só é internalizado quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos. Tem muita gente ouvindo na casa de Deus, mas não está praticando o que está ouvindo. É o que Tiago fala em 1:22. Que nós não temos que ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Para eu viver esse evangelho, para eu viver essa vida cristã, eu tenho que ouvir. É importante ouvir, mas não é só ouvir, é praticar.
Então, o que é que você anda ouvindo? O que é que você anda praticando? E aí, ontem com aquele casal, eu falei, então, se é a comunicação, o que vocês têm que fazer? Tirar a internet. 6 meses, eu falei, 6 meses sem usar redes sociais. 6 meses sem ficar olhando. Se trabalha, use só para trabalhar. Mas vocês têm que conversar e praticar o que vocês estão conversando. É muito importante a gente entender. E hoje, como as redes sociais têm tirado a nossa intimidade com Deus. E aí a gente vem à igreja, está ouvindo, mas daqui a pouco é levado por aquilo que você está ouvindo lá fora. Você fica agoniada, angustiada, temerosa. Mas que nessa noite nós estamos aqui ouvindo a palavra e nós vamos praticar essa palavra. Porque aquela mulher, ela teve a sua adoração extravagante. Porque ela se sentou aos pés de Jesus. Ela ouviu, ela percebeu o que estava acontecendo. Hoje, você é o vaso de alabastro. Hoje você é o vaso de alabastro. O vaso de alabastro naquela época era um vaso caríssimo, era um mármore caríssimo, sabe? Você é muito valiosa, mulher. Você é muito preciosa. E hoje, o que é o nardo puro? O nardo puro hoje é o Espírito Santo dentro de você. O nardo puro hoje é o Espírito Santo dentro de você. Para aquele nardo puro ser derramado sobre Jesus, ele teve que ser quebrado. Se você quer ser uma mulher que exale o bom perfume de Cristo, o que é que Deus precisa quebrar na sua vida? O que é que vai ser preciso ser quebrado para Ele fazer de novo? Né? Tem coisas que Ele vai ter que quebrar. Nós vamos ter que nos quebrantar diante dEle, para reconhecermos a nossa total dependência dEle e do Espírito Santo, para passarmos a exalar o bom perfume de Cristo. Ela teve que quebrar aquele vaso, para que saísse todo aquele nardo puro para ungir Jesus. Aí eu coloquei aqui, que tipo de nardo puro você tem exalado? O bom perfume de Cristo? Aquela mulher ungiu Jesus, preparando ele para a morte dele. Ela quebrou aquele vaso com nardo puro, preparando ele para a morte dele. Hoje Jesus quer usar você, que é o vaso, com o nardo puro, que é o Espírito Santo, para você exalar o bom perfume de Cristo, anunciando a volta dele. Aquela mulher quebrou aquele vaso com o nardo puro, ungindo Jesus para a morte dele, preparando ele para a morte dele. Hoje o Espírito Santo me falou, Elisete, hoje você é o vaso, que você possa ter dentro de você um nardo puro. Não só um nardo, mas um nardo puro, especial, algo valioso, para você se quebrantar, para dizer para outros, Jesus está voltando, e Ele quer também que você exale esse nardo puro aqui. Que você entenda isso. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. Eu coloquei aqui que Maria de Betânia foi uma adoradora extravagante, porque ela ofereceu o nardo puro, que custou o tempo dela, talento, habilidades e os seus recursos. 1 ano de trabalho. Talvez ela estivesse guardando ali aquilo para algo muito especial. E ela entendeu, naquele jantar, naquele dia, que era um momento especial. Porque ela sabia que ela não ia ter Jesus ali presente com ela por muito tempo. Então ela quis dar logo para ele, naquele dia, tudo que ela podia. Ela queria dar o seu melhor, fazer o seu melhor.
Tem gente talvez aqui nessa noite que está deixando, eu vou dar o meu melhor, daqui a um ano. Eu vou fazer o melhor quando Deus me der aquilo que eu estou pedindo. Eu vou fazer o meu melhor para os meus filhos, ou para o meu marido, ou para meu pastor, ou para minha líder, quando eu quiser. Cuidado, procure sempre servir ao reino com excelência. Procure sempre servir ao reino dando o seu melhor. Tenha no seu vaso de alabastro, nardo puro. Nardo puro. Não é só nardo. Não é só unguento comum. Tem gente oferecendo unguento comum, não. Era unguento, era uma fragrância. Era um nardo puro. É tão lindo quando eu vejo Paulo falando para Timóteo, que a gente, a mesma fé sincera, não foi só fé, foi a mesma fé sincera, não está aí à toa a fé sincera, que houve em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Aquela mulher ofereceu aquele unguento, aquele perfume de nardo puro, porque ela colocou a fé, ela crê. Ao sentar aos pés de Jesus, aquela mulher abriu a sua visão espiritual. A fé daquela mulher foi ativada. Ela passou a entender do reino, o que Jesus veio fazer. E ela falou, 6 dias antes da Páscoa, ele vai ser o Cordeiro Pascual. Agora eu sei o que ele estava falando. Então eu vou dar, enquanto ele está aqui, o meu melhor. E ela foi lá, no seu quarto. E aquele vaso que talvez tivesse guardado. Porque talvez ela não juntou aquela fragrância assim da noite para o dia. Teve tempo, teve trabalho, teve o seu talento. Houve um investimento de tempo, talento e recursos. Mas eu vou oferecer pela fé, porque eu sei os milagres que ele vai fazer. Eu sei o que esse nardo puro vai proporcionar, onde ele passar, o cheiro da minha adoração. E é tão lindo, que diz aqui, que onde for pregado esse evangelho, todo mundo vai saber o que você fez, mulher. Irmã, o nardo puro que você tem derramado, através do seu serviço a Deus, não é serviço ao homem, que nessa noite você entenda isso, em nome de Jesus. Se você não guardar nada do que eu falei aqui, guarde isso. Você não está oferecendo o seu nardo puro para o homem, para o ser humano. Ser humano é falho, ser humano é imperfeito. Você está oferecendo para Deus. Deus é perfeito. Aquela mulher fez isso pela fé. E também porque ela foi cheia do amor de Deus. Ao se sentar ali aos pés de Jesus, ela entendeu o amor de Deus, enviando Jesus para executar o ato que ele ia executar. Ela foi cheia do amor. Ela ofereceu aquele nardo pela fé, honrando a Jesus. E porque ela passou a amar a Jesus. Ela colocou esse amor acima de tudo e de todos. E ela entendeu, entenda isso. Sirva a Deus com amor, com alegria. Porque se você servir ao homem, você vai se decepcionar. Porque o amor do homem é imperfeito. O amor do homem é falho. E o amor do homem acaba, Elisete, a gente está vendo aí. Quantas desgraças estão acontecendo. O amor do homem, por causa do pecado, se tornou imperfeito, se tornou falho e acaba. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é divino. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é eterno. E o amor de Deus nunca vai se acabar sobre a sua vida.
Se você, como vaso, se colocar à disposição dele, ele vai encher você de um nardo puro, do amor puro dele. E você vai servir com alegria. E através do seu serviço, você vai exalar uma adoração extravagante. E você vai marcar sua família. Você vai marcar sua geração. Você vai deixar um legado até a volta de Jesus para reinar com ele nessa terra. Você crê nisso? Eu creio que você possa exalar esse nardo puro hoje. Talvez tenham mulheres aqui que tem até o vaso e o nardo, mas ainda não está puro, precisa se purificar. Você se contaminou com uma ofensa, você se contaminou com uma fofoca, você se contaminou com uma infidelidade do seu marido e não quer perdoar. Você se contaminou com algo que aconteceu na sua trajetória de vida, um abuso, um estupro, um trauma, e você está alimentando isso, e isso está interferindo para esse nardo ser puro. Esse nardo não está puro porque está contaminado. Então sua adoração ainda não é extravagante, mas se você deixar o Deus Espírito Santo hoje atuar no seu vaso aí, se você dizer, Senhor, eis-me aqui, quebra minha vida, faça-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero exalar um nardo puro. Eu vou fazer 2 orações. A primeira, eu quero chamar aqui à frente quem está aqui, que ainda nem é vaso ainda, porque não se entregou ainda. Não tem Jesus reinando na sua vida. Talvez você veio aqui a esse encontro de mulheres e você ainda não abriu seu coração para deixar Jesus entrar. E se tem uma amiga aqui que veio a convite, que é a primeira vez que você veio aqui, que você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, faça como Maria, venha se ajoelhar aos pés de Jesus hoje. E Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Se tem uma amiga aqui nessa noite, que está longe dos caminhos do Senhor, você já até pertenceu a uma igreja, mas você se afastou, sua aliança está quebrada, você está correndo risco. Ou você está aqui pela primeira vez e ainda não abriu seu coração. Elisete, eu nunca abri meu coração para deixar Jesus entrar. E eu queria hoje aceitar esse Jesus. Eu queria receber esse Jesus no meu coração. A oportunidade está aberta para você vir aqui à frente. E nós vamos como igreja orar por você. E você vai sair daqui uma nova mulher em nome de Jesus.